Aqui vai o blá 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 da abertura de atividades do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux, que fala sobre a responsabilidade do STF. E como diria o famoso Leão da Montanha, saída pela esquerda, porque pela direita a gente pega no pulo. Vamos ao blá 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 do ministro Fux. Este tribunal, no exercício de suas competências, não tem medido esforços para assegurar que a nossa Constituição permaneça como a certeza primeira dos brasileiros. Certeza? Que certeza? Que os senhores soltam bandidos, legalizam o hacking, que não sabem aceitar críticas? Certeza das conivências com corruptos? O STF é o órgão do máximo poder judiciário, também chamado de guardião da Constituição Federal. Pois cabe a ele, o STF, zelar pelo seu cumprimento. Zelou? Você acha que eles zelaram? Cumprimento da Constituição pelo Congresso Nacional e também pelos próprios ministros do STF. O Procurador-Geral e, inclusive, o Presidente da República. Pergunta para você que me assiste. Eles cumpriram esse papel? Guardaram, protegeram, zelaram pela Constituição ou agiram como xerifes, deixando o povo brasileiro totalmente desprotegido, desconstituído? é o único canal que mete o ferrão sem dó. O que vamos ouvir agora é uma técnica de usar a verdade para contar uma mentira. Como se chama mesmo isso? Eu acho que se chama falácia. Me corrija se eu estiver errado, beleza? Vamos à fala do O ministro. Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, tem cumprido seu papel de salvaguardar a Constituição, atuando em prol da estabilidade institucional da nação. Estabilidade institucional da nação. De que nação ele está falando? Que conto da carochinha é esse? Da harmonia entre os poderes e da proteção da democracia. Da democracia? Que democracia? A democracia para os conluiados do Congresso Nacional com o STF? Ou da proteção da ditadura jurídica, vestida com a toga que acusa o povo, os jornalistas, os blogueiros, os youtubers da direita, nos acusam de cometermos atos antidemocráticos? Essa democracia que o STF, que o ministro fala, essa democracia que instaura inquéritos do fim do mundo, que sepulta os esqueletos de processos criminosos enterrados em suas gavetas? A harmonia entre os poderes? Que harmonia é essa que o STF instalou? Uma CPI de assédio moral contra médicos, uma comissão presidida e relatada por gente com processos na gaveta. Os engavetados são gente, são pessoas, são políticos, os engavetados de tantos processos que carregam nas costas e protegidos por gavetas. O gaveta do Amazonas, e o gaveta do Alagoas, e o gaveta vampiro do PT. De que harmonia falou o ministro? Nem harmônica, nem gaita, nem sanfona, meu. Caro e excelentíssimo ministro Fux, os senhores guardiões da boteja interferiram nas decisões do presidente da República no quesito da Covid-19, interferiram no Senado e na Câmara no evento da prisão do deputado Daniel Silveira, fecharam jornais, prenderam jornalistas, soltaram vagabundos da prisão, acobertaram os gavetas, mas permitem a coação, o cerceamento à imprensa feita por senadores engavetados. Investigam a imprensa porque fazem críticas, porque comentam e mostram à população a verdade que querem engavetar, esconder na escuridão dos armários. Julgaram, executaram prisão sem apresentar o objeto do flagrante, naquilo que é flagrantemente ilegal. Onde já se viu um ministro ir convencer a Câmara, o Senado, para não trazer ao debate a questão do voto impresso? É esse o papel do STF? É essa a harmonia de que o senhor ministro Fux tanto fala? O STF
principalmente o STF, juntos, organizados com todos aqueles que não aceitaram o presidente eleito pela maioria do povo brasileiro, criaram uma crise, da qual se referem como se a crise fosse o presidente. Mas foram eles os criadores dessa instabilidade social, política e jurídica, que até mesmo os investidores estrangeiros ficaram com medo de investir no Brasil. Crise jurídica foi o principal fator para a instabilidade econômica de investimentos na Bolsa Brasileira, por exemplo. Escuta aí essa demagogia. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Vocês se tornaram a vergonha nacional muito antes do presidente Bolsonaro se eleger. Aliás, essa foi uma das principais razões pela qual o presidente se elegeu e vai se eleger de novo em 2022. Aí vem agora uma parte brilhante. O ministro acha que nós não temos memória. Ele vai falar sobre os 30 anos de aparelhamento, o qual ele chama de democracia. Sim, isso é verdade. É democracia mesmo. Mas um tempo de democracia que foi usado para aparelhar as tais instituições que hoje perderam de vez a credibilidade. Afinal, no contexto atual, após 30 anos de consolidação democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. Bem, os principais mecanismos fora dos limites da Constituição são o Gilmar Mendes, numa das mais brilhantes defesas ao hacker, usando provas ilegais, criando um precedente sem precedentes, usando da ilegalidade para a soltura do Lula. Do excelentíssimo Dias Toffoli, criando a instância do moto contínuo, do moto perpétuo, ou seja, o processo eterno em trânsito de falcatruas. Outro mecanismo fora dos limites. Mano Fux, quem é esse tal de Xandão? Fala aí, mano. E depois a gente fala sobre os mecanismos, tá bom? Preste muita atenção no próximo trecho, pois é por isso que temos de encher as ruas em dias de semana. Temos de lutar por essas palavras que o ministro Fux nos revela, o que nós já sabemos. Vamos ouvi-lo. Ambientes democráticos garantem aos cidadãos liberdade para pensar, inovar, empreender e se expressar. A história nos ensina. A democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade, permitindo que possamos exercer em plenitude a nossa dignidade e as nossas capacidades humanas. Pois é, ministro. Mas não é isso que acontece não, viu? Eu não vejo nessa fala nenhuma intenção de apaziguar. Me diz aí o que você acha. Apazigua? Na descrição deste vídeo está o link para você assistir o vídeo da Jovem Pan na íntegra, ou somente a parte dessa fala do ministro Fux. A partir de 1 hora, 20 minutos e 48 segundos começa o trecho do Fux, ok? Ameaçaram o executivo, acusaram-no de ditadura e fascismo. Como é mesmo aquela expressão? Diga uma mentira 1000 vezes até que vire verdade? Mas a verdade é que o povo brasileiro viu quem são os autoritários e fascistas. Eu tenho uma pergunta para o senhor Luiz Fux e para o restante dos ministros. Onde foi parar a Constituição? Leia a Constituição, por favor, leia a Constituição para nós. E se forem homens decentes e honrados, mostre-nos onde erraram. Seriam capazes vocês de reconhecer o erro? Mostre-nos onde estão as páginas que os senhores rasgaram. Onde? Diga-nos se é justo, em momento de pandemia, terem salários reajustados,
e estarem bebericando os vinhos franceses e se entuchando, se empaturrando de lagostas. Senhores ministros, de que harmonia estamos falando mesmo? Alguns merecem mais harmonia do que outros? É isso? Talvez ao invés de ouvir as ruas, que tal ler a Constituição e a ela ser fiel? Imponham a Constituição aos senhores e ao Congresso Nacional, que já não é mais a casa do povo, mas que se transformaram em donos exploradores do bordel do baixo meretrício. Não foi o Congresso Nacional, o STF, que se prostituiu, mas foram vocês que nos prostituíram para nos explorar comercialmente da forma mais vil que se pode pensar. A exploração hedionda, politicamente polarizada para ganhos próprios. É hora do basta. Dia 7 de setembro é hora do basta. E desta vez, o basta vem em muitos eixos. Sem pedágio. Zangamos. É o único canal que mete o ferrão sem dó.